Falava do Titanic, que afundou, porque aquele homem disse, nem Deus afunda esse navio, e aí o navio vai e afunda. Castigo de Deus, com Deus não se brinca. Falava de uma jovem que se despediu da mãe, ia para a festa com os amigos, e a mãe disse, vai com Deus minha filha, e ela diz, só se ele for no porta-mala, porque aqui já está cheio. Aí os jovens sofrem um acidente, todo mundo morre. Quando os bombeiros vão lá, abrem o porta-mala do carro, eles encontram uma cartela de ovos intacta. E aí eu começo a me perguntar, que Deus é esse que prefere uma cartela de ovos do que os filhos que ele criou? Eu comecei a me questionar, que Deus é esse que, por causa de um homem que falou uma besteira, mata um monte de gente no navio? Porque a gente aprendeu assim, nós aprendemos. Acontece uma tragédia, foi Deus que quis. Caiu um avião, estava no tempo daquelas pessoas, foi Deus que quis, foi castigo de Deus. E aí a gente começa a falar, porque a gente passou a vida inteira escutando isso. Quem foi que nunca escutou aqui a mãe dizendo, não faz isso porque Deus castiga? Por isso que tem um monte de banco vazio nas nossas igrejas hoje, porque a gente passou a vida inteira ouvindo isso. Então quando a gente começa a se deparar com as nossas crises existenciais, os nossos vazios, nós vamos querer buscar preencher esse vazio um monte de coisa, menos em Deus, menos na igreja. Por quê? Porque eu sou pecador, Deus vai me castigar, Deus conhece o que eu fiz. Então a gente tem essa imagem muito errada de Deus, e a gente vai transmitindo essa imagem, e nós vamos nos relacionando com as pessoas a partir dessa imagem que nós temos de Deus. Infelizmente essa é a nossa realidade, nós precisamos estar atentos a isso. E aí nós vamos olhar para o Evangelho e nós vamos ver, não foi esse Deus que Jesus revelou. Os Deus que Jesus revelou no Evangelho, está lá escrito, é um Deus que faz o sol nascer para o bom e para o mal, a chuva ela cai para o justo e para o injusto. E a nossa imagem de Deus é essa imagem de um Deus carrasco, de um Deus muitas vezes até terrorista, que faz terrorismo para poder mostrar para as pessoas que Ele é Deus, que com Ele não se brinca. Essa é a imagem que nós temos, e nós vamos nos relacionando com as pessoas assim, a partir dessa imagem que nós temos de Deus. Então eu preciso olhar para Jesus. Por isso que muitas pessoas hoje, infelizmente, estão fazendo tantas burradas na vida, porque estão deixando de lado o Evangelho e estão se alimentando, sendo influenciados pela mídia, por tantas coisas, tantas pessoas que passam ainda essa imagem errada de Deus. E eu não olho para o Evangelho, eu não olho para Cristo, que me mostra um Deus, por exemplo, que acolhe um filho que desejou a morte do pai. Porque quando você pedia herança naquela época, naquele contexto judaico, você estava desejando a morte do pai. Pode deixar aqui. Você estava desejando a morte do pai. Ele vai, pega a parte da herança, gasta tudo. E aí ele vê que o mundo não tem mais nada para oferecer, né? Já gastou tudo e tal. E aí ele volta na maior cara de pau. E aí o pai vai, acolhe o filho, restitui tudo aquilo que ele gastou, faz festa. É claro que não é um Deus permissivo. A gente não pode confundir misericórdia com permissividade, porque muitas vezes a gente confunde as coisas. Infelizmente muita gente, quando não é um extremo, é outro, né? Quando não estão apresentando a imagem de um Deus terrorista, de um Deus mal, estão apresentando a imagem de um Deus bonzinho, que passa a mão na cabeça, um Deus permissivo. Não é isso. Jesus não revelou um Deus assim. Tanto é que na parábola do filho pródigo, quando o pai avista o filho, de longe o pai corre e abraça o filho está todo sujo ainda, com a lavagem dos porcos, abraça, beija, mas ele diz para o filho assim, depois que ele acolhe, abraça o filho e diz, filho, agora você tem que tomar um banho, você tem que trocar de roupa, não vai ficar sujo aqui não. Não é assim. Quando ele acolhe aquela mulher que já foi apresentada diante dele, já julgada e condenada, queriam apedrejar ela na frente dele, ele acolhe aquela mulher e diz, olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas ele disse, vai e não peques mais.
É aí que se apresenta a misericórdia de Deus, um Deus que acolhe, mas um Deus que também nos confronta a uma conversão, a uma mudança. Então nós precisamos mudar esta imagem que nós temos de Deus. Para poder amar com esse amor de Deus que cura, nós precisamos desconstruir essa imagem errada de Deus. E aí eu precisei fazer esse processo na minha vida. Eu precisei fazer esse processo para mim poder me dar bem com o meu pai, por exemplo, para eu poder perdoar o meu pai. Porque quando eu comecei na igreja, no grupo de oração, ainda adolescente, eu passei por muitos momentos difíceis quando eu era criança, e aí já no grupo de oração,